Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor, o podcast de educação no meio do caos. Meu nome é Alessandro Perry e nessa temporada estamos falando da competência número 1, em específico sobre os desvios da norma culta. Então, nesses 15 episódios que vamos falar inicialmente, eu vou falar sobre algumas escritas de palavras, algumas escritas de frase, especificamente sobre acentuação, maiúscula, minúscula, e também algumas outras coisas para poder te ajudar no meio da argumentação, mas especificamente dessa parte. Em umas outras temporadas, eu pretendo fazer outras coisas, né? Como, por exemplo, falar de mais outras palavras, falar de outras expressões que acontecem também. Só que eu já percebi que se eu não coloco o limite de episódio, eu não faço. Então eu quero fazer esses 15 episódios, aí quem sabe mais pertinho do Enem, que nem, por exemplo, agora eu tô fazendo essa temporada em abril, então eu espero que mais perto pra frente eu vou colocar fazer mais 15 episódios. Eu sou uma pessoa meio difícil de realizar metas, né? Não é por isso, não é à toa que eu demorei 10 anos pra fazer minha graduação de letras. Bom, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de gramática. Então, o que a gente tem? Onde e aonde? Então você percebeu no último episódio que eu falei um pouquinho sobre o uso de conjunções, e também a gente tem essa ideia de que a gente pode utilizar até mesmo um pronome relativo. Vamos falar um pouquinho de onde e aonde. O onde e aonde, eles têm uma ideia muito básica, né? Que o aonde vai ser a união da preposição a com a palavra onde, para a gente poder explicar sobre o local que se encaminha algo. Então, por exemplo, para a gente utilizar o aonde, nós precisamos que exista a preposição. Por exemplo, a gente pode falar que a gente tem como destino final a igreja, a gente tem como o destino final a igreja aonde irá toda a procissão. Então, para a gente poder utilizar o aonde em texto, é necessário que a gente esteja se referindo a um local. O que vai acontecer também com o onde é que o onde, ele muitas vezes é utilizado para poder se referir a uma coisa que não é um local. Então, por exemplo, você pode falar que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro onde acompanhamos a trajetória do defunto autor Brás Cubas. Essa frase pode soar até meio que normal para você, mas gramaticalmente se falando, se a gente for analisar, nós estamos utilizando o onde para falar de um livro. E é o que acontece, muitas das vezes os alunos se confundem de querer utilizar esse onde e acabam caindo no ondismo. O ondismo é quando a gente chama esse processo de se utilizar onde, sendo que você não está utilizando para um local. Então, para você poder utilizar corretamente o onde, você precisa ter a necessidade de um local. O aonde, você precisa da preposição a e, inclusive, o onde para que ela funcione. Muitas das vezes, você vai ter que precisar escrever onde do que aonde em uma redação. Mas como que você faz para você nunca errar o uso deles? Eu, na minha opinião, acho que quando a gente utiliza o onde ou aonde, nós estamos utilizando uma evocação de a gente pegar um elemento anterior para poder fazer uma explicação. Então, se você quiser se coçar muito para poder fazer essa retomada, o em que, ou se não só o que, são preposições, são conjunções que a gente vai ter em palavras, elementos dentro de uma oração que já vai ajudar demais a você poder utilizar. Então, não é necessário que você utilize realmente o onde ou aonde, é uma redação, porque o onde pode ser penalizado, porque é muito comum que as pessoas utilizem, e também os corretores já vão com sangue nos olhos para ver se a pessoa está utilizando o onde. E também por ele ter impregnado tanto a nossa fala, pode ser que você comece a perceber que até, inclusive, eu ou outros professores de redação e outros professores de gramática utilizem o onde, sendo que não era para utilizar o onde, porque a gente tem essa mania de, por querer utilizar outras preposições, outras conjunções, que elas não são tão comuns, e para a gente evitar a repetição de palavras, a gente utiliza essas palavras e elas estão inerentemente, cultamente, né, com a gramática norma culta, errados. Então, se você quiser usar o onde, você anteriormente tem a referência de um local. Então, a gente tem que, por exemplo, o Triângulo Mineiro é um local de muita importância econômica, onde se exporta a maior grande parte do minério brasileiro. Ou senão, a gente tem também, nós poderíamos falar, né, que o Fabiano está fugindo da seca no sertão nordestino, aonde ele peregrinará no capítulo inicial e no capítulo final. Então temos aí um uso de onde e aonde.
Mas a gente poderia ter utilizado muito melhor essas frases, sem você ficar com medo, ou você achar que soa muito estranho, utilizando o que ou em que, ou até mesmo as variações no que e na que. Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Vocês estão com dúvida de gramática em redação? Não deixe de mandar uma mensagem para mim, por gentileza. Tem inclusive o meu e-mail, contato@professoralessandro.net. O episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado por quem me ouviu e que ficou até aqui. Espero que vocês tenham um bom dia. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.